Em Jonas, Deus dá ordem ao profeta, ao peixe e ao mar. O profeta teve duas alternativas: ir no navio para Nínive ou ir à força para Nínive. Ele teve duas escolhas: ir por bem ou ir por mal. Veja Jeremias. Deus disse que o consagrou para profeta desde o ventre da mãe dele. Jeremias 1:5. Ele não perguntou se Jeremias queria ser ou não profeta. Veja os filhos de Arão. Nenhum deles foi perguntado se eles queriam ser sacerdote. Já que eles nasceram filhos de Arão, eles seriam sacerdote. A opinião deles é irrelevante sobre esse assunto. Moisés. Veja, Deus pediu a opinião dele sobre quais leis seriam boas ou más. Veja se ele pediu a opinião de Moisés, como que ele acharia que deveria ser o templo. Veja o apóstolo Paulo. Se Deus perguntou para ele se ele queria ser o servo, não, Deus apareceu para ele e o transformou em servo. O diabo pede permissão para tocar nos bens, na família e no próprio Jó. Deus, em Jó 1:8-12, eis o que ele diz a Satanás. Em Deuteronômio 32, versículo 39, ele fala: eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Sim, foi ele que fez o dilúvio, e só sobreviveu 8 pessoas. E todo o resto morreu, homens, mulheres, crianças e idosos. Veja Sodoma e Gomorra, só Ló e suas 2 filhas escaparam. Todo o resto morreu, crianças morreram, bebês de cós morreram. Ora, leia Isaías, Jeremias, Joel, Amós. Esses livros relatam o juízo de Deus sobre as nações. Esses livros declaram a morte de homens, mulheres, crianças e idosos das maneiras mais horríveis, para assim explicar a ira santa e justa de Deus, que não tolera o pecado. Veja o Novo Testamento, Ananias e Safira, Atos 5, a partir do versículo 1. Eles morreram por mentir ao Espírito Santo, pois não era obrigatório vender a sua propriedade, e mesmo que vendida não era obrigatório doar o dinheiro, ou mesmo se doasse não era obrigatório doar tudo. Isso que eu acabei de falar é explicado em Atos 5, no versículo 3 ou 5, onde o apóstolo explica a eles sobre esse assunto. Vendeu, não seria seu? Você lê que você vai entender. Livro de Apocalipse, versículo 6. Apocalipse 6, versículo 16. Caia sobre nós monte, nos livre da ira daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. E quem seria esse Cordeiro? Apocalipse 5, do versículo 5 ao versículo 2, responde essa pergunta. Leia sobre a taça da ira de Deus, das trombetas, do lago de fogo, onde os ímpios sofrerão por todo sempre. Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos Exércitos determina quem, pois, invalidará. A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Provérbios 16, versículo 9. O coração humano traça o caminho, mas Deus determina os passos. Deus é soberano sobre tudo, sobre tudo. Deus é soberano sobre cada momento. Lembra aquela outra passagem? Nenhum pardal morre sem consentimento de Deus. Se o pardal não morre, imagina você, seus cabelos são contados, tudo é determinado. Você morrerá quando ele quer, quando ele quiser e como ele quiser. Tudo está sobre debaixo da soberania dele. Pois, imagine um Deus que fala: eu quero fazer aquilo, mas não consigo. Eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Como esse ser pode ser um Deus? Alguém que quer fazer algo e não consegue. Alguém que não queria que algo acontecesse, aquilo aconteceu, só pode ser humano. Um Deus que pode ser restringido não pode ser um Deus. Um Deus que a vontade dele não pode ser feita, mesmo querendo que aquilo seja feito, não pode ser um Deus. Um Deus não pode ser parado, impedido por ninguém, pois ele é soberano, ele tem todo o poder, ele sabe de tudo.
Nada nem ninguém pode impedir Deus, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo, Ele controla tudo para a honra e glória dele. Esse é o fim principal do homem, para que nós estamos aqui, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.